Situações constrangedoras e repetitivas nos locais de trabalho, é disso que nós vamos falar sobre assédio sexual. E para responder às nossas questões, nós temos as nossas convidadas em estúdio, que são Ivete Fonseca, coaching de negócios. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. E Floripsi Kishito, criadora de conteúdos digitais. Seja muito bem-vinda. Primeira questão para ambas. Como reconhecer que estamos a ser vítimas de assédio sexual? Ivete. Como reconhecer? Primeiro nós temos que identificar o que é assédio sexual. E assédio sexual é uma conduta, um comportamento que alguém pode ter perante um homem ou uma mulher, normalmente é perante uma mulher, no local de trabalho. E essa conduta tem um cariz sexual ou de discriminação do género. Normalmente é de cima para baixo, ou seja, hierarquicamente um superior hierárquico para com o seu trabalhador ou trabalhadora, mas não só. Também pode ser uma questão de... O inverso também acontece, né? O inverso também acontece. Dificilmente, mas acontece. O inverso é assédio, mas pode não ser caracterizado como no local de trabalho, porque o local de trabalho implica a responsabilidade do empregador. Então, se acontecer, há outros parâmetros e processos que têm que ser seguidos. Ou seja, uma queixa tem que haver uma queixa e só depois da queixa, se nada for tomado em ação, aí é considerado assédio no local de trabalho. Porque tem que chegar ao conhecimento do empregador. E como é que estas pessoas podem identificar? Isto é mais difícil, porque às vezes é muito subtil, às vezes nós nem nos apercebemos. E se nós não conseguimos saber o que é a discriminação e identificar a discriminação, dificilmente nós vamos sentir que somos vítimas. Então, nós temos discriminação a nível físico, verbal e não verbal. Físico é o óbvio, quando alguém nos toca, nos apalpa em áreas que não são normais, confortáveis, e até no local de trabalho não é suposto termos um contacto físico, não é? Depende do tipo de trabalho, não é? Mas se for num escritório, não é suposto haver um contacto físico. Há trabalhos, até desporto, moda, que têm um contacto físico mais próximo, não é? Uma relação mais próxima. Verbal é quando nós mandamos certas indiretas, mencionamos, e é que eu digo que pode ser muito sutil, quando nós não nos referimos diretamente à pessoa, mas estamos a falar sobre uma característica que a pessoa tem e identificá-la como sexual. E aí isto pode ser um assédio. E também, quando é não verbal, é ainda mais difícil ainda, porque são gestos que se fazem, olhares que se fazem exatamente, piscar o olho, ou mesmo estamos a falar de trabalho e certos elogios, como estás tão bonita, esta saia fica-te tão bem, mas tem uma conotação. E depois, há dois tipos de assédio sexual. Eu estou já a resumir um pouco tudo, Floripes, depois falas mais um bocado, que é por chantagem e outro por intimidação. Então, é aí onde vai distinguir os dois. Por chantagem é quando, para ter benefícios dentro da empresa, ou seja, para que a pessoa seja promovida, para que a pessoa tenha um aumento salarial, para que a pessoa tenha algum benefício dentro da empresa, é implicitamente sugerido um favor sexual. Mesmo que a pessoa aceite, e é aqui onde também vem, como é que eu ia dizer, a particularidade, porque nós achamos, não, ela aceitou, então é porque ela queria. Não é verdade. Porquê? Porque esta pessoa está numa posição de inferioridade perante o seu superior hierárquico e dificilmente vai dizer que não, porque isto implica ter que abandonar o seu emprego. Exato. Não é? Pôr o serviço em risco, o trabalho Exato, pôr o serviço em risco e ser desacreditada, porque nós sabemos que é um tabu, não é? Se falarmos sobre assédio sexual, à partida, dificilmente as pessoas são acreditadas, até porque quando alguém ascende a um posto, a uma função alta, é porque é alguém de confiança.
Não é? E depois tem a outra parte, que é por intimidação. Quando o ambiente de trabalho todo colabora para o assédio sexual. Que torna o ambiente hostil. Que torna o ambiente, exatamente, torna o ambiente hostil. E nestes casos é mais para afastar a pessoa. Vou dar um exemplo. Exatamente, às vezes a pessoa mesmo por estar a viver neste ambiente tão hostil para ir ela, embora. mete a sua demissão. Sim, Prefere, está a ser porque é coagida. é chantagem psicológica, emocional, quer dizer, mexe com tudo, não é? Desestrutura completamente a pessoa. Sim. Então, neste caso, a pessoa o intuito pode ser não querer um favor sexual, mas é mesmo fazer com que a pessoa vá embora. Vai embora. Mas, Floripsi, pronto, ainda com a primeira pergunta no ar, mas já adicionando, o que é que faz com que muitas mulheres não só, no modo geral, vítimas de assédio sexual, não consigam reconhecer que estão a ser vítimas de assédio sexual? Será que existe, no nosso contexto social, falta de informação? Exatamente. Me apegando um bocadinho naquilo que a minha colega de painel disse, a questão da informação, as pessoas infelizmente não estão devidamente informadas. E há aqui um teor importante, que é fazer a separação do que é realmente é um assédio moral e do que é um assédio sexual. Tudo que tem a ver com assédio sexual, no final tem sempre algum cariz sexual. A minha colega falou, por exemplo, da escrita, falou das mensagens, pode ser gestual, não gestual, ou seja, tudo o que é feito, tanto a escrita é sempre com uma mensagem com um cariz sexual. Se for a falar, também tem algum tipo... Uma conotaçãozinha, né? Conotação sexual. Já moral é completamente diferente, é aquilo que muitas das vezes nós passamos nos nossos locais de trabalho, no ambiente corporativo, que é aquele desrespeito que muitas das vezes o nosso superior hierárquico tem tendência em desrespeitar o colaborador em frente a um determinado grupo de pessoas. Então, quando assim acontece, isso não é propriamente um assédio sexual, porque não tem um cariz sexual, não tem nenhuma estrutura, nenhuma ferramenta, nenhuma mensagem sexual ou vídeo sexual, mas sim algo que mexe mesmo com a parte moral. E por que muitas das vezes as pessoas não denunciam? Primeiro é a questão de informação, porque hoje em dia nós conseguimos ver, e os números são verídicos, é um facto de que 90% das mulheres sofrem assédio. E posso aqui arriscar-me em dizer que provavelmente 99%, porque muitas delas não se manifestam, porque não sabem. A falta de informação é um handicap muito, muito grande. E também há outra questão que tem a ver com a própria condição econômica da pessoa. Existem alguns fatores que a mulher analisa. Estou a falar de mulher, mas os homens também, obviamente, sofrem assédio, mas tivemos que olhar aqui para os números, ainda é muito mais assente no género feminino do que o masculino. Por isso é que a nossa análise está muito mais centralizada para as mulheres. E então, por causa dessa condição econômica, tem que colocar na mesa. Muitas das vezes, o que é que ela prefere? Começa a se policiar melhor. Melhor não diria, mas mais, vamos assim dizer, desculpa aqui a redundância, que é do estilo. Se ele tem feito esse tipo de insultos, se ele me olha desta forma, vou tentar colocar uma roupa maior, que marca menos as minhas curvas. Vou tentar não colocar um decote, vou tentar me isolar. E depois isso tem um aspecto que acaba por prejudicar e daí também as próprias empresas olharem para isso com muita sensibilidade, que é a questão da produtividade. A mulher, quando está no ambiente... Queria chegar, queria saber até que ponto é que o assédio prejudica a produtividade. Prejudica. Isso cria um trauma na própria mulher em si, no indivíduo, vamos assim dizer, que estiver a sofrer essa prática de assédio sexual. E o que é que ela faz? Ela prefere ficar na sua ilha, prefere no ambiente, numa reunião, expor menos a sua opinião, porque já sabe que o gestor, o líder, o superior hierárquico vai olhar logo para ela, então ela prefere estar abaixo ou fora dos holofotes para aparecer menos. E muitas das vezes essas situações, né? Sim, anula-se completamente. Prefere estar ali no anonimato. E isso, infelizmente, contribui, obviamente, para que haja menos denúncias de muitas mulheres por causa dessa condição. É claro que nós aqui, e está de parabéns aqui o canal Lifestyle, porque eu acho que
esta coragem que muitos dos canais têm em abordar esse tema tão sensível é preciso, não só por parte do lifestyle, mas também outras entidades, outros canais, não é? Comunicação Exatamente. social. Porque, infelizmente, eu particularmente posso dizer que nunca sofri, mas já tive pessoas muito próximas a mim que já passaram por uma situação como essa. E depois estamos a falar que o chefe está numa posição, vamos assim dizer, de decisões a nível do board, está numa posição hierárquica muito acima, e isso faz com que haja uma certa intimidação por parte da vítima. Porque ela sabe que, ok, se eu denunciar, depois começa a sofrer. E não vai dar em nada. Até pode não ir Mas para a não é só rua. o fato de ir para a rua, é a É retaliação. mesmo A retaliação, exatamente. o ir para a rua, perder o emprego e depois não ter as referências para arranjar outro emprego, porque isto é o mais grave, não é? Porque quando se faz uma queixa e não há uma proteção a essa queixa e não há um sigilo em relação a essa queixa, o que é que acontece? O empregador, se agir de má fé, não digo que seja a prática geral, mas se agir de má fé, vai sempre dar más referências sobre essa trabalhadora. E ninguém quer recrutar um trabalhador ou uma trabalhadora que faça uma queixa no tribunal, principalmente se não for provado que tem razão. Okay? Então, são essas questões que fazem a pessoa... Acho que a pessoa até passa a ser apelidada de conflituosa, né? Exatamente. A vítima passa a ser amada fita. Exato, quando Exatamente. na verdade, é a vítima. E a sua autoestima já foi tão aniquilada, tão abafada. E eu acho que a Floripes falou uma coisa muito importante, que é realmente a maneira como as mulheres tendem a mudar a sua roupa de vestir, a sua maneira de vestir. Isto é um dos, diria, eu não sei como é que dizer essa palavra, se são sintomas, não são bem sintomas porque não são sintomas físicos, mas é uma das coisas visíveis que nós podemos ver. São reações. É o ponto indicador, que ali tem qualquer coisa que já é o gatilho, né? Exatamente. Eu acho que inconscientemente a mulher faz isso para se proteger. Exatamente. Não é? Inconscientemente, por isso é que é um gatilho. Porque não se apercebe, se calhar nem dá conta que sofre este tipo de pressão, este tipo de comportamento de assédio, mas já começa a tomar alguns posicionamentos. Algumas precauções e algumas cautelas para com ela mesma. Sim, então no trabalho adota uma postura mais masculina, que não é a sua postura normal. O que é que isto faz? Que esteja sempre, psicologicamente, a incorporar uma persona que não é ela própria. Então isto vai afetar a produtividade, tu estavas a falar, Vitória, e vai afetar o comportamento mesmo como líder, porque nós falamos muito de líderes, o líder masculino, o líder feminino, e há certas características, não diria de todas as mulheres, mas há certas características que são das mulheres, há certas características que são maioritariamente masculinas. Então, para a mulher não sofrer esse assédio, o que é que ela faz? Ela tenta se igualar ao homem e pôr-se do lado do homem. Mas isto não é bom, porque eventualmente quando ela se iguala e põe-se do lado do homem, começa-se a descaracterizar de uma certa forma. Começa-se a descaracterizar e corre o risco, inclusive, de ver outros casos de assédio e não fazer nada acerca disso. Era isso que eu queria dizer para as duas. Geralmente, quando há esse tipo de casos de assédio, até já nem falo em pessoas com hierarquias mais ou menos ou equivalentes, ou digamos que estejam no mesmo piso, digamos assim, no mesmo andar, no mesmo departamento, whatever. Mas até as pessoas que estão a começar agora, elas, quando vão apresentar queixas, porque nós temos uma lei que defende e protege, acredito eu que, infelizmente, muita gente não deve saber ou não deve dar importância, mas existe essa lei. Eu acho que o que faz e o que torna as pessoas desistirem disto, de darem continuidade, é a amorosidade. E, no fundo, as perguntas e o descrédito. Exatamente. Porque, geralmente, e principalmente quando é uma mulher,
porque também pode acontecer com homens, né? O homem ser assediado, também existe. Mas geralmente quando é uma mulher, as pessoas dizem logo isso. Ah, ela vem vestida assim. A culpa ela é que pediu. Sim, exatamente. Eu acho que deixa-me só dar aqui um contributo muito rápido. E eu acho que é importante focar neste aspecto. Por quê? Porque a tendência é sempre colocar a culpa na vítima, principalmente se for mulher. Há dois aspectos que devem ser separados aqui, que é o dress code, que muitas das vezes as empresas adotam, outras não adotam, com o fator de justificação para um assédio sexual ou para o cometimento de um assédio sexual. Nada justifica o assédio sexual, porque é importante aqui reter que mesmo aquela mulher que cobre o corpo todo, desde que ela tenha uma curva acentuada, o homem está a olhar. Portanto, não tem nada a ver com a forma propriamente que as mulheres se vestem. É claro que toda empresa deve ter um código de conduta, deve ter um dress code, não é? Para que as pessoas estejam mais alinhadas àquilo que são os valores e a missão da empresa. Mesmo as empresas que adotam o dress code, que têm os uniformes, as suas fardas... Também existe assédio. Não estão livres disso, as mulheres não estão livres disso. Eu lembrei-me agora do caso do Bill Clinton e da Monica Lewinsky. Ela era uma estagiária, vestida apresentavelmente para o local de trabalho, para o escritório, mas era mesmo a discrepância, não é? A diferença de um status para o outro que criou, não é? Aquela aproximação e que é constituído assédio sexual no local de trabalho. A pessoa que está no topo tem essa responsabilidade de não forjar a relação ou o acordo. E as políticas de assédio sexual no trabalho indicam que quando alguém dentro do local... Há empresas que proíbem totalmente, há outras empresas que não, adotam um lado mais flexível, que é, se dois trabalhadores em posições hierárquicas diferentes decidem ter uma relação, devem reportar aos recursos humanos ou à área de compliance. Para quê? Para que as áreas da autoridade, nomeadamente os recursos humanos e compliance, possam agir e monitorizar, para que não haja desigualdade no local de trabalho. Ou seja, e voltando àquele tema que estavas a falar da produtividade, se eu estou numa equipa que eu vejo que a minha colega foi promovida por questões favoritismos, exatamente, o que é que isto desmotiva-me? Claro. Então, para que é que eu vou trabalhar mais? Por que é que eu vou dar o meu melhor se o percurso para chegar a essa função não é por mérito? Ponto 1. Eu queria focar uma coisa, nós temos estado a falar que os homens também sofrem assédio, e é verdade. Os trabalhadores homoafetivos também sofrem assédio, e às vezes são coisas que nós não falamos, é importante falar, porque o assédio normalmente acontece mais com as minorias. No local de trabalho as mulheres são minorias, homoafetivos são minorias, as pessoas negras fora de Angola são a minoria. Então todas aquelas pessoas que são minorias sentem-se isoladas e são mais facilmente um alvo. Sentem-se mais vulneráveis. São mais manipuláveis, né? São mais manipuláveis porque não se sentem apoiadas e protegidas. Há uma vulnerabilidade. Exatamente. Então, quando nós para indicar, podemos, às vezes, é difícil mesmo dizer, olha, isto é um caso de assédio. Há coisas que são óbvias, mas há coisas que não são tão óbvias. Mas quando nós não gostamos de um comportamento e achamos que está errado, a primeira coisa que eu acho que nós devemos fazer com o agressor é ter uma conversa e dizer que nós não gostamos. Para parar. Pois é, isso que era uma questão mas importante. Aí depois se vale a pena bater continua, de frente, não é? Se vale a pena, ou então pode vingar-se. Ele ignora. Aí é a questão de coragem, tem que haver coragem, tem que haver frontalidade, porque quando uma voz se cala, ele acha que está a agir da melhor forma possível.
e depois, ok, ela até pode encontrar uma outra solução, pedir uma mobilidade para uma outra área, mas isso não invalida dele continuar a ter essas práticas com outras mulheres. E nem todas têm a mesma maturidade para lidar com a situação. Pode-se dar o caso que ela, que teve esta postura, por exemplo, pode até não ter feito algum tipo de queixa nos recursos humanos ou na área de compliance, como disse aqui a minha colega, mas ela pode dizer, pá, eu vou me afastar, vou para um outro sítio, mas essa outra pessoa que vai ficar e que não tem o mesmo tipo de maturidade para lidar com a situação pode acabar por ceder. E é importante que nesses casos se tenham provas, factos. É claro que é complicado, é ligeiramente difícil, mas a partir do momento que você vai reunindo também testemunhas, porque é possível, é completamente possível, no nosso local de trabalho, no nosso ambiente corporativo, estar sempre ali a falar com uma colega, com um colega, olha, sou fulano, a forma como ele olha para mim, a forma como ele se dirige para mim, tudo isso depois no final é utilizado como provas para depois então sustentar a queixa que a vítima vai fazer. Nós estamos a nos focar aqui no lado corporativo, mas infelizmente, e sem aqui menosprezar ou então ter aqui algum tipo de abordagem discriminatória, mas tudo isso de onde é que veio? Por causa do lado machista dos homens, porque os homens infelizmente têm ainda a consciência de que a mulher não nasceu propriamente com um QI acima da média para que ela possa, por exemplo, ocupar uma posição de liderança, uma posição executiva ou no board, não é? Para contribuir para aquela empresa. Então, como ele acha que até mesmo o corpo da mulher acaba por ser algo público, por isso é que ele acha que pode usar esses meios todos para o assédio, como um piscar, e muitos de nós, quando andamos na rua, ouvimos sempre o homem, quando vê uma mulher, pss. Então, ou seja, esses sinais todos, o homem tem essa tendência e facilidade em demonstrar porque acha que a mulher simplesmente é um objeto sexual e que ele tem qualquer poder sobre a mulher. E hoje em dia, nós estamos a nos focar no lado corporativo, dizia eu, mas isso é muito frequente, por exemplo, nas universidades. As mulheres que às vezes precisam estão ali numa disciplina onde infelizmente não têm uma boa nota e precisam de fazer algum tipo de esforço para superar. Tem aquele professor que também usa isso como uma vulnerabilidade para atuar no assédio sexual. E depois tem outros aspectos nos estados, na via pública, aquela situação em que as mulheres estão num autocarro e o homem vem ali por detrás a esfregar. Ou seja, são várias situações e vários sinais que muitas das vezes nós, por ser tão frequente, já banalizamos, já não olhamos conforme devia ser olhado, que requer realmente aqui uma reflexão, uma introspeção. E as mulheres devem perceber que nós, as maiores lesadas, é que devemos incitar algum tipo de manifestação, que não se acanhem, porque infelizmente quando uma voz se cala, quando várias vozes se calam, as situações continuam a ser mais frequentes e amanhã podemos estar numa situação muito pior. Será que nós temos algum déficit no que concerne? Nós temos as leis, mas na execução das mesmas, será que temos algum déficit? Por exemplo, será que na polícia não era caso de nós termos mulheres, né? Porque normalmente elas percebem melhor as outras, que fossem as que recebessem as queixas, que orientassem as vítimas, porque vamos supor que no machismo nós também temos a nível da polícia, por exemplo. E portanto esse não é um problema ainda na resolução, porque nós não ouvimos casos que tenham ido a tribunal, por exemplo. Se nós analisarmos o ambiente da polícia, é um ambiente maioritariamente masculino, não é? O tipo de ambiente em si, quando tu tens uma população dentro de uma organização que é maioritariamente masculino, as preocupações, mesmo a nível de recursos humanos, são voltadas para esse grupo. Daí as minorias, não é, estarem desprotegidas. E quando tu tens maioritariamente homens a tratar de casos como esses, dificilmente têm a sensibilidade, porque não entendem, não passam na pele.
Depois tem outra questão, que é praticamente daquilo que tu falaste, que é o enforcement, não sei como é que se diz, a monitorização, é mesmo enforcement, acho que também utiliza-se em português, que é, a lei existe, mas nós estamos de facto a pôr em prática, estamos a aplicar a lei, as pessoas se conhecem, fala sobre o tema, porque assédio sexual ainda é um tabu, eu não ouço falar em lado nenhum neste país, e existe. E como existe, exatamente, e muitas vezes é aquilo que nós falamos, muitas mulheres ficam em casa, deixam de trabalhar ou fazem os seus pequenos negócios para não sofrerem assédio sexual no local de trabalho. E mesmo a fazer os seus pequenos negócios, também correm o risco não estamos livres. Não estamos livres. Basta sair de casa, haver uma interação com um homem e há uma certa agressividade na maneira como se faz o aproximamento a uma mulher. Exato. Sim. Mas diga-me uma coisa, estamos a falar de assédio sexual, que é aquela coisa persistente, indesejada, inconveniente e chata. Mas como distinguir o assédio de um flerte, por exemplo, no local de trabalho? Flerte é quando tu gostas e recebes, porque tem a ver com o receptor. Certo. Se tu te sentes inconveniente, se é o assédio quer dizer que sempre não foi consentido. Que não foi consentido, que a pessoa não se sente bem, que há um desconforto. Cria um desconforto. Exatamente. Então, quando alguém faz um elogio e nós não gostamos, ok, não quer dizer que a primeira vez, o facto de nós não gostarmos, seja considerado um assédio, porque a pessoa, pronto, teve um interesse pela pessoa X, tentou, mas se é recusado e essa pessoa continua a insistir, isso já constitui assédio. E tem o fator da constância então, também. Exatamente. Né? A constância e também o aspecto fundamental, e eu acho que é importante para que as pessoas foquem e consigam dissipar e fazer a diferenciação do que é assédio sexual. Todo assédio sexual tem um cariz sexual. Exatamente. Tem sempre algum material sexual. Ou seja, é claro que muitas das vezes é complicado, mas a partir do momento que este elogio, por exemplo, passa a ser muito constante e que causa algum desconforto à vítima, então ela já tem que acionar o warning, né? Já tem que estar ali atenta e perceber que alguma coisa não está bem. Com relação àquilo que disse, se a polícia não devia fazer mais, eu acho que é assim, nós temos um ministério, que eu acho que é o Ministério da Mulher, estou-me a focar na mulher, obviamente, mas também tem aqui o lado do homem, mas eu penso que o nosso estudo e a nossa abordagem deve ser para onde está a maior causa da situação e que atualmente uma entre 14 mulheres sofre assédio. Então quer dizer que é muito mais assente nas mulheres, daí que a minha abordagem vai muito mais centralizada para as mulheres. Nós temos um Ministério da Mulher e eu acho que assim, existem já algumas empresas, e particularmente na empresa onde eu trabalho, que têm este cuidado de ter iniciativas de workshops, webinars, debates sobre esses temas, esses aspectos. Mas há outras empresas que não têm a mesma visão. Então, eu acho que, se calhar, o Ministério, enquanto órgão central que olha para esta componente da mulher e de tutela, poderia, sim, lançar campanhas de sensibilização às empresas para que falem sobre este tema, e deve ser algo que até mesmo os nossos diretores, quem toma decisões a nível do board, deve participar. Porque quando as pessoas não ouvem, as pessoas não sentem. Então, as pessoas às vezes pensam que não, a camada mais abaixo é a camada mais vulnerável, ok, mas quem comete as ações é quem está lá em cima. Na verdade, acho que é importante fazer esse trabalho. A nível de políticas, procedimentos dentro da empresa, tudo tem para si partir do topo para baixo, porque se o topo não estiver engajado, em algum momento haverá alguma mudança a nível da base. Então, os diretores, os gerentes, os líderes, os chefes de equipa têm
têm que estar formados e capacitados e ter o comportamento adequado para funcionar dentro do local de trabalho. Existe também uma coisa que nós ainda não falamos. Dentro da política de reclamação, uma política de queixas de assédio sexual, tem que haver uma proteção à pessoa, A vítima. Exato. Sim, pode ser vítima como pode não ser. Até o caso ser apurado, nós não vamos saber se é vítima ou não. Pode haver uma acusação a queixosa, falsa no também. caso, Exatamente. o queixoso, né? Mas isto não quer dizer que, tendo esta pessoa feito a queixa, que uma vez que se identifique que não é uma vítima, que não é constituído um assédio sexual, que o caso deva ser revelado. Não, o caso deve, de qualquer forma, ser mantido em sigilo. Para quê? Para que não impeça outras vítimas de vir à frente, falar e denunciar esses casos. Okay? Isto é que é o mais importante. As empresas também devem criar canais de comunicação. E esses canais de comunicação não é só da vítima para os seus superiores hierárquicos. Se os seus superiores hierárquicos, se a vítima não se sentir confortável em falar com o seu superior hierárquico, com os recursos humanos, se não sentir confortável também em falar com alguém dentro da companhia, é importante que as empresas criem um órgão independente, um consultor de psicologia ou mesmo um coach que vai dar este apoio aos trabalhadores, né? Agora falamos muito em saúde mental. E isto envolve saúde mental, não é? Como é que esta trabalhadora, este trabalhador vai se equilibrar para poder continuar a fazer as suas tarefas com brio, não é? De acordo com a Lei Geral de Trabalho. E às vezes é mais fácil quando há um órgão independente, um consultor, um coach, um mentor, que poderá aconselhar da melhor forma este trabalhador do que ir diretamente ter com os recursos humanos, ir diretamente ter com o seu líder, o seu chefe de equipa, ou mesmo uma instância mais alta, porque pode-lhe aconselhar algumas pequenas dicas que podem fazer uma alteração, até como ter a conversa com este suposto agressor, porque a conversa é número 1. A conversa é número 1. Estamos a dizer que é a conversa que as pessoas se entendem, né? Porque muitas das vezes a tal pessoa pode pensar que está a elogiar ou sei lá o quê e nem se dar conta que está a ultrapassar a linha. Exato. E Às vezes Vitória, ainda tem os presentes, né? Porque às vezes a coisa acaba por ser tão sensível, tão sutil, que o agressor ou quem realmente quer cometer isso, ele vem de uma forma que não consiga a vítima, nesse caso, perceber que está perante um assédio. Por exemplo, vem de uma viagem, oferece presentinhos. Sim. Qual é a mulher que não gosta de receber presentes? Ou seja, até o próprio agressor já tem estratégia montada para que a vítima não perceba que está perante um assédio sexual, com presentes, com elogios, com aquelas mensagens que acabam por desestruturar, vamos assim dizer, a mulher. E ela não percebe isso. Por isso é que é extremamente importante olhar para esses sinais todos e, sobretudo, ter uma posição contrária ao agressor. O que é posição contrária? Se ele está a vir com mensagens bonitas, com presentes, ter a coragem de dizer, olha, não gostei disso, convém mudar o comportamento porque eu não estou a gostar. Isto é o primeiro alerta. Caso seja algo recorrente, você já tem mais do que provas, não é, reunidas, para que o próximo passo já seja um passo mais consolidado, envolvendo já todas as áreas, toda a estrutura da empresa. Isso é interessante, porque falou em provas, era a mesma questão que eu queria fazer. Estamos já na reta final, infelizmente, que é um tema que tem tantas questões, mas para ajudarmos também pessoas que nos estejam a assistir que sejam vítimas. Como é que elas recolhem as provas? Hoje nós temos vantagens dos telemóveis, que podem filmar, que podem gravar conversas. Até que ponto é que a lei nos permite fazer uso dessas ferramentas para recolher provas? Recolher provas realmente é muito difícil e por isso é que há poucos casos reportados também em relação ao assédio sexual. Porque normalmente o assédio acontece só quando só estão os dois. Não existe uma testemunha. Então fica muito difícil. A lei internacional permite
Existe agora uma lei que proíbe gravações e divulgação de informação e nem é usada em tribunal, aqui em Angola. Mas, para estes casos, a lei abre uma exceção e permite que a gravação seja usada. Ok? Então, porque sem gravação fica um bocado difícil. Pode haver outras provas, podemos dizer, olha, colega, olha como é que o outro colega está a olhar para mim, como o meu chefe está a olhar para mim. O colega pode se abster de não querer também problemas na sua vida. Não quer perder o emprego dele. Não quer perder o emprego, exatamente. E também não sabe, quando estão os dois, que tipo de conversa, até que ponto. Então, prefere se abster. Então, recolher informações, é mesmo quando tem a conversa discretamente, mesmo sem consentimento, é considerado válido. Amadas, eu tenho aqui uma questãozinha assim, bem rapidinha, sem querer cortar, mas já cortando. Eu tenho o caso de uma amiga minha, que achei o máximo. Ela diz que foi a uma entrevista de trabalho, certo? E que quando ela se deu conta, ela estava a correr à volta da mesa de reuniões, porque a pessoa queria lhe agarrar literalmente. Uau. Isso já é tentativa de violação, não, né? Aquilo foi, eu acho que foi, já não é, porque não teve Sim, nada. já não é sério, Não teve ali nada velado, nem nada subtil. Aquilo já foi mesmo direto à figura, né? Sem paliativos. A pergunta é, nesse caso, assim, ela foi à procura de emprego. Foi uma entrevista de emprego. Não tem testemunhas, não teve como gravar sequer, porque foi completamente apanhada, completamente desprevenida. Então, como é que ela tem que proceder? Vai queixar a quem? Vai apresentar queixa aonde? Vitória, nem sempre nós vamos conseguir prestar queixa, e tanto que se mostra pelos números, os dados existentes. Mas há uma coisa que nós, quando estamos em pânico, nós temos duas reações, ou uma ou outra. Uma ou fugimos, outra ou nós bloqueamos. Ela, no caso, fugiu. Você estava a voltar. Exatamente. Quando nós identificamos e estamos numa situação de perigo, eu aconselho, e principalmente neste caso, que era a procura do emprego, é ir embora. Eu tenho uma visão um bocadinho contrária àquilo que a minha colega disse. Porque eu acho que, assim, até que se prove o contrário, houve ali uma situação que criou um desconforto à vítima. E eu penso que, se calhar, provavelmente já teve outras mulheres que já tiveram a mesma situação, não é? E já apresentaram algum tipo de queixa. Este ambiente, ou aquela situação que aconteceu naquele ambiente... Repare que o tipo de pessoa que é a partida não é uma pessoa que a pessoa vai pensar tem algum que seja estatuto. uma pessoa tão sem escrúpulos, por exemplo. Levantar o Deixa-me só assunto. Porque eu terminar. acredito que a pessoa que vai apresentar queixa do senhor fulano ainda vai ser ridicularizada, talvez, e cair no descrédito. Vitória, nós temos este. sempre a responsabilidade de, quando nós presenciamos e vemos ou experienciamos um assunto dessa natureza, nós devemos levantar o assunto, alertar ou fazer queixa. Fazer queixa tem que ser com alguma substância. Se sentimos que temos essa substância, nós devemos, de fato, dirigir-nos... Mas aí, no caso, não teve substância. Pronto, é a palavra dela Mas contra era dele. isso que eu iria dizer, era isso que eu estava aqui a reforçar, por isso é que eu estava a dizer que era um bocadinho contrária à ideia da minha colega, que é não simplesmente nos retirarmos, porque assim, eu não perco nada se eu fazer a queixa, porque na mesma eu já tenho consciência que não vou ser admitida por causa daquela situação, ou não. Pode-se dar o caso que tem uma outra estrutura hierarquicamente dentro da empresa que pode querer me ouvir e dar uma outra oportunidade e dizer, ok, você teve perante o fulano, aconteceu a situação, mas ainda assim eu quero aqui dar-te o benefício da dúvida, não é? E se calhar eu tendo esta atitude, me retirando simplesmente, estou a perder aqui uma oportunidade de mostrar as minhas competências e até mesmo ser admitida. Então eu penso que a questão de nos fecharmos, de nos calarmos, deve ser algo muito bem analisado. Eu, no meu caso particular, se estivesse perante esta situação, eu faria uma queixa. A nível de recursos independentemente, deixa-me só terminar, se favor. Independentemente de ter alguma substância factual ou não, eu faria essa queixa, porque também, obviamente,
Eu tenho um princípio, eu tenho uma imagem, eu tenho um currículo e isso acaba por servir de provas. Por isso é que nós, quando temos alguém que cometeu uma gafe, que cometeu um assassinato, uma situação qualquer, o que se faz é olhar para o registro criminal e verificar qual é o histórico, qual é o backlog dessa pessoa. E então, se eu tenho uma reputação, tenho uma imagem, sou uma pessoa íntegra, é claro que eu posso usar isso ao meu favor, não é? E junto desta entidade que poderá então dar um tratamento fidedigno, um tratamento sigiloso para esta situação, apresentar, olha, aconteceu-me essa situação durante a minha entrevista de trabalho e deixar que as entidades competentes façam o seu trabalho, que é investigação. É claro que durante essa investigação também vai-se fazer uma avaliação ou ir buscar um histórico por outras empresas onde eu passei, qual foi o meu perfil, qual foi o meu comportamento, quais eram as minhas competências, até porque o CV consta toda esta informação. Então, nós somos muito bem avaliados também com base naquilo que está no nosso currículo, que é o nosso BI, vamos assim dizer, profissional. Por isso é que eu, na minha opinião particular, se eu tivesse perante esta situação, eu faria uma queixa, sem problema nenhum. Aqui, e só para rematar o tema, porque a primeira coisa mesmo é ir embora. A nível de recursos humanos, se for uma empresa de fato que funciona e que os recursos humanos são funcionais, porque muitas empresas não são, existe uma folha de feedback que o candidato preenche quando termina o processo de recrutamento, quer seja positivo, quer seja negativo. E ele aí vai ter a oportunidade de expressar o seu descontentamento e o motivo, na verdade é mais do que um descontentamento, o assédio. Quando nós sentimos que nem na empresa nós vamos ter esse tipo de amparo, ou que seja o dono da empresa. Se for o dono da empresa, qual é a queixa que vamos fazer aos recursos humanos? Não é lá que nós temos que fazer queixa. Nós temos que nos dirigir ao Ministério da Promoção da Mulher, a uma instituição que foca na mulher para fazer essa queixa, para reportar essa queixa. Exatamente. Okay? Mas isso é depois de sair. O que eu estava a dizer é, primeira coisa, sair da situação. E nós temos que a nossa mente tem que estar programada para poder sair, porque coisas piores podem acontecer. Claro. Infelizmente chegamos ao fim do programa. É com pena, muita pena. Acho que há muitas questões ainda que as pessoas desse lado estão a fazer-se enquanto assistem. Mas não deixem de deixar os seus comentários e questões. Posso dar uma sugestão? Sim, por favor. Eu acho que, caso haja uma outra oportunidade, né, eu acho que seria bom também olharmos aqui para o Código Penal, ter mesmo alguém especialista no Código para que de alguma forma dê também alguma sustentabilidade e acaba por ser também uma forma de nós amenizarmos e sensibilizarmos as pessoas de que, olha, perante esta situação, tu tens algo que te protege, portanto, não estás a fazer favor nenhum. A tua manifestação não é nenhum favor, é uma obrigação e assédio sexual é crime. É crime. E um direito. Considerações finais para as pessoas lá em casa, principalmente as nossas as vítimas de Exatamente. assédio. Não se isolem. Primeira coisa, chamar a atenção ao agressor e dizer claramente que nós não estamos disponíveis, não gostamos desse tipo de comportamento perante nós e que, se persistir, vamos considerá-lo como assédio sexual. Eu acho que este tipo de conversa muito direta ajuda muito a resolver a questão e fazer a queixa às instâncias superiores para o efeito. Obrigada. Já que a minha colega focou aqui muito no caso da vítima, eu iria me focar um bocadinho na sensibilização, porque eu acho que a informação é poder e muitas das vezes as situações como essas só acontecem por falta de informação. Então é importante que mais entidades, quer a nível de comunicação social, quer a nível dos ministérios, quer a nível das empresas, falem de forma mais frequente sobre esse tema, porque isso é um facto, está presente, não é um problema que acontece esporadicamente e os números estão aqui, falam por si. Daí que é extremamente importante nós continuarmos a falar de forma frontal,
aberta para que quanto mais a gente fala sobre esse determinado assunto, mais normalizado, vamos assim dizer, e menos intenção as pessoas que o cometem poderão ter esta situação. E por que não até começar nas escolas, Assim né? Para que mesmo. futuramente tenhamos Assim pessoas mesmo. mais Exatamente. esclarecidas. Bem, meninas, olha, aí já começa. Então, estamos mesmo na nossa reta final. Só nos resta despedir-nos e agradecer-me. Você que está em casa pode nos assistir pelos nossos canais do YouTube. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se. Aciona a sineta, que sempre que nós tivermos conteúdos novos e programas novos, você vai receber. E pelo Instagram. Voltamos dentro de uma semana com um tema bastante pertinente, como sempre. Até lá, fiquem bem. Lifestyle em português. Até já!